Vocês? dia. Bom dia. Tudo e com você? Tudo bem, tranquilo. Fora o resfriado, vamos que vamos. E aí, vamos buscar as camisetas amanhã? Sim, sim. Sim. Beleza, amanhã a gente vai se ver lá, então. Muito bom. Galera, deixa eu colocar aqui a listinha de chamada. Se der umas enroscadas na voz, não estranha não, que o resfriado tá bravo aqui. Tá doido. Deixa eu colocar aqui, terceiro ano. Estão vendo aí na tela, turma? Sim. Sim, professor. Então, vamos lá. Amanda? Não. André também não. Arthur? Beatriz Sabino, Beatriz Xavier, Brenda? Presente. Kaique? Caroline? Professor, Oi? é a Beatriz Xavier, não a Brenda. Ah, tá. Vamos aqui então. Deixa eu pôr no lugar certo aqui, na data certa, né? Aí sim. Muito bem, a Brenda não, Kaique Oguro, Caroline, Celina, Christian, Evelyn, Evelyn está presente, professor. ok. Giovana Anjos, Tô aqui. Giovana Sena, Professor, o Arthur levantou a mão. Eu tô aqui, Giovana Sena. ok. Guilherme Oliveira, Heloísa, Presente. Igor, Abel, Presente. Isabela Vieira, Presente. Isabela Perini, Presente. Isabela Ferreira, Levantou a mão. levantou a mão. João Pedro, Vanes, Laura, Letícia Camarinho, Laura está Presente. e Letícia Nascimento, Presente. Lívia, Eu. Lívia, Luan, não, Pedro Augusto, Pedro Henrique de Paula, Pedro Henrique Neiva, Pedro Paulo, Eu. Pedro Lopes, Rafaela, Raíssa, Sofia, O Luan levantou a mão, professor. Sofia, E o Leonardo mandou no chat. e Leonardo. Também. E o Pedro de Paula também. Pedro de Paula, Leonardo, Jota, tô aqui. É a Sofia. Hoje até o Henrique Gabriel também levantou a mão. Eu escreveu no chat, quer dizer. Henrique Gabriel. Beleza. Vitor de Brito? Não? Deixa eu salvar aqui e dar uma ajustada lá no chat. Vamos ver aqui. Kaique Oguro, chegando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um instantinho, pessoal. Certo. Deixa eu só atualizar aqui. Só um minutinho. Só um instantinho aqui que tem mais gente entrando. Brenda. Tudo bem?
Galera, nós estávamos lá na apostila, na hora de estudo, não é isso? Fazendo aqueles exercícios. Vamos voltar lá. Eu vou ampliar aqui a telinha. Vê se dá para visualizar aí. Dá para ver aí, pessoal? Dá pra ver sim, professor. Então, nós fizemos aqui, eu me lembro, deixa eu ver, até a questão 28, não é isso? Chegamos a fazer a 28? Fizemos, né? Ô, JR, Oi. desculpa, eu tava com o PC travado aqui na hora da chamada, eu não tava conseguindo ativar o microfone. Beleza, daqui a pouco eu marco lá. Beleza, obrigado. Vamos lá então, pessoal. Questão 29. Acho que a 29 nós não fizemos ainda. Confere isso? Não, filho. Fizemos sim. Deixa eu ver aqui. A última que você fez foi a 28, Jota. Foi a 28? Sim, agora é a 29. Então, dá uma olhada nessa questão 29 aí, pessoal. Um minutinho para vocês assinalarem o que é correto. Confere ela aí. O que é verdadeiro e o que é falso aí nas 4 afirmativas? Quem que arrisca aí na resposta? Deixa eu descer um pouquinho porque tem outra parte aqui dela. Aí. Qual seria a correta aqui? A 2 e a 3? 2, 3? Todos concordam ou alguém acha que tem mais alguma correta? Eu concordo. Então, diz aí o texto, né? A disponibilidade de fontes de energia é indispensável para o desenvolvimento do mundo. No século XVIII, a fonte predominante foi o carvão, seguido pelo petróleo, né, nos séculos seguintes. Há grande consenso entre analistas de que o século XXI será da agroenergia. No Brasil, biodiesel é o biocombustível derivado de biomassa para uso em motores a combustão interna, com ignição, por compressão, ou conforme regulamento para outro tipo de geração de energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustível de origem. Considere as seguintes afirmações sobre os biocombustíveis. Primeira, o uso direto de óleos vegetais como combustíveis para motores é aconselhável devido à sua alta viscosidade, maior densidade e baixa volatilidade? Coloque tudo ao contrário, né, pessoal? O óleo vegetal não é recomendado porque ele tem alta viscosidade. Isso aí não vai fazer com que os pistões lá, né, consigam trabalhar com eficácia. Ele é muito viscoso, né? Tem uma densidade maior, né, baixa volatilidade, e essas características é justamente o que desaconselham o uso dos óleos, né, vegetais. Por isso que você tem que fazer a transesterificação para obter ésteres, né, que são óleos menos densos, menos viscosos, né? Apesar de ter uma maior volatilidade, eles vão ser mais adequados. Então aqui está falso, a nossa primeira. Segunda afirmativa, é um combustível renovável, biodegradável, que apresenta menor emissão de poluentes, maior ponto de fulgor e maior lubricidade quando comparado ao óleo mineral diesel. É verdade isso, né? Ele vai ser um combustível renovável porque basta você plantar, né, as fontes da que você vai extrair o óleo vegetal. Ele é biodegradável porque ele é passível de ser metabolizado lá por micro-organismos. Emite menos poluentes, de fato, porque, por exemplo, não contém enxofre na sua estrutura, né? Tem maior ponto de fulgor. Maior ponto de fulgor significa o seguinte, é a temperatura
em que o líquido entra em combustão. Então, todos os líquidos, né, têm seu ponto de fulgor. Quando você aquece determinado líquido a uma determinada temperatura, ele vai entrar em combustão, pegar fogo, né, numa determinada temperatura. Então, o óleo de soja, por exemplo, vai ter lá um ponto de fulgor de 220 graus Celsius, por exemplo. Já o biodiesel, né, vai ter um ponto de fulgor mais elevado, vai se aproximar lá de 350, 380 graus. Ele tem maior lubricidade quando comparado com o óleo mineral diesel, de fato. Ele, devido à sua diferença de viscosidade comparado com o óleo diesel mineral, então vai ter essa maior lubricidade, né? Ele vai, vamos dizer assim, ter um escoamento, né, mais lento, o que causa então o efeito de lubrificar. Então, que é verdade. Terceira afirmativa, pode ser produzido a partir de gorduras animais ou óleos vegetais. Bom, dá para você usar aí até as suas gorduras animais, até que dá para usar, mas não seria o mais, né, recomendado, mas tudo bem. Ou óleos vegetais, existindo dezenas de espécies vegetais oleaginosas no Brasil. Então, óleo lá de mamona, dendê, girassol, babaçu, amendoim, tudo isso é verdadeiro, né? Por diferentes processos, como craqueamento, esterificação ou pela transesterificação. Então, tá aí, verdade. Transesterificação é uma rota, né, de produção mais barata, né, do que fazer craqueamento ou mesmo esterificação. Na 4, ele fala que o esquema abaixo corresponde a uma reação para obtenção do biodiesel. Então, ele pegou aqui um triacilglicerol, reagiu com hidróxido de sódio e obteve glicerina e aqui sais de ácidos graxos. Esses sais de ácidos graxos aqui, pessoal, são sabões, não são ésteres. Então, é falso. Essa reação que ele mostrou aí abaixo é a reação de saponificação. A saponificação, então, é uma hidrólise alcalina dos seus óleos, né, dos seus triacilgliceróis. Então, a alternativa correta aqui, pessoal, alternativa A. Dúvida aqui, galera? Não, nenhuma. Muito bem, vamos aqui adiante. A questão 30, um minutinho aí para vocês escreverem o que ele está pedindo aqui. Ele mostra aí um triglicéride, né? Então, mostra aí as moléculas que são uma estrutura aí geral de um triacilglicerol, triglicéride. Nós temos, então, essa molécula formada por uma esterificação entre a molécula de glicerol, nome UPAC 1,2,3, propanotriol, com 3 moléculas de ácidos graxos, onde esses ácidos graxos têm essas cadeias carbônicas representadas por R, que podem ser iguais entre si ou podem também ser diferentes. Então tá aí, ele pede para escrever a equação balanceada da reação de hidrólise alcalina completa de um triglicerídeo, usando hidróxido de potássio como reagente. E na B, ele pede para você, então, escrever os produtos que podem ser formados pela reação de oxidação do glicerol, mantendo a cadeia de 3 átomos de carbono. Alguém conseguiu escrever aí essas fórmulas, pessoal? Essas equações? Deixa eu tirar aqui um pouquinho para mostrar aqui na luzinha. E ver quem é que está aqui tentando entrar. Jackson. Tô bem. Ô, Jota, Oi? o Jackson tá pedindo pra você aceitar ele. Eu já aceitei. Ok.
E aí, pessoal, conseguiram escrever? Deixa eu ver aqui. A presença. Dá para ver a luzinha aqui, pessoal? Sim. Assim. Então, no item A, ele quer que escreva, né, a reação de hidrólise alcalina completa usando KOH como reagente. Então, nós vamos fazer uma saponificação, né? Você tem aqui o seu triglicéride, representado aqui dessa forma. Aqui H2, aqui H2, aqui H. Aqui eu tenho oxigênio. Aqui eu vou ter um carbono. Oxigênio. E aqui um grupo R. Aqui outro éster, né? Carbono. Oxigênio. Grupo R. E aqui outro oxigênio. Carbono. Dupla oxigênio. Grupo R. Se nós fizermos então essa reação, aqui eu vou usar 3KOH e vamos utilizar água, H2O. Nós vamos formar aqui a glicerina. Um, dois, três, aqui vai ficar só um OH. Aqui vai formar um OH. E aqui, OH. Então, formam primeiro aqui a glicerina. Vejam que houve, então, o rompimento aqui dos grupos ésteres. E eu vou formar 3 sais de ácidos carboxílicos. Então, eu vou ter R, C, O menos, K mais. Então, vou formar aqui 3 estruturas como essas, que são sais de ácidos carboxílicos, mais conhecidos como sabão. Então, tá aí, pessoal, uma reação, né, de hidrólise alcalina de triacil, glicerol, utilizando uma base forte. Eu vou obter, então, glicerol, a nossa glicerina, 1, 2, 3, propano, triol, e 3 estruturas de sais de ácidos graxos que vão ter a funcionalidade de sabão e tensoativo, né? Tudo bem aqui, galera? Tudo bem. Eu posso apagar isso aqui, porque tem um outro item aqui, o item B, para poder escrever as reações, né, de oxidação que pode acontecer com esse amiguinho aqui, com o glicerol. Pode apagar, galera? Pode. Então, vamos lá. Essa minha luzinha é muito pequenininha, cara. Fica escrevendo essas estruturas. Mas fazer o quê? Vamos lá. O item B, ele pede os possíveis produtos formados pela oxidação da glicerina. Então, aqui no enunciado, ele diz: os triglicérides, né, os triglicerídeos, fornecem uma grande quantidade de energia nas reações oxidativas do metabolismo, pois tem muitos átomos de carbono reduzidos. Escreva a estrutura de 2 compostos que podem ser obtidos pela oxidação do glicerol e que mantém a cadeia de 3 átomos de carbono. Muito bem. Então, vamos pegar aqui a nossa glicerina. Aqui.
Com 3 carbonos, minha canetinha está começando a ficar fraca. Dá para enxergar aí, pessoal? Então aqui tem um grupo OH, aqui outro grupo OH e aqui outra hidroxila. Então, pessoal, se eu fizer uma oxidação aqui, a oxidação então é a entrada de oxigênio, vamos lembrar que na oxidação eu vou fazer com que o oxigênio fique mais preso, né, no carbono. Ficando mais preso, significa que pode aparecer o oxigênio como carbonila, oxigênio em dupla ligação, e eu posso ter uma oxidação acontecendo aqui na extremidade, onde esse oxigênio pode formar uma carbonila e uma hidroxila. Ou seja, na oxidação desse álcool, triálcool, na verdade, eu posso obter uma cetona, um grupo cetona, e eu posso obter também um grupo de ácido carboxílico. Então, quais seriam as possibilidades, né? Eu posso obter um grupo de ácido carboxílico, aqui permanece o OH, aqui permanece o OH, e aqui, carboxila. Esse seria um produto, né, possível numa reação de oxidação. Poderia formar também um grupo de ácido carboxílico nessa outra extremidade, assim como poderia acontecer uma oxidação e nós formarmos um grupo cetona. Vem aqui. Então vejam que eu tive formação aqui de um grupo cetona na oxidação que aconteceu, onde houve um ataque na hidroxila aqui do átomo de carbono central. Duas possibilidades para uma oxidação. Normalmente a glicerina, quando passa por uma oxidação enérgica, é tão violento o processo por causa dessas 3 hidroxilas que a molécula acaba se destruindo, né? Essa estrutura de 3 carbonos desaparece, acaba entrando em combustão e acaba formando, né, gás carbônico e água. Se você usar um agente oxidante muito forte, ou mesmo até num meio ácido, a reação é violenta. Tão violenta que acaba entrando em combustão e destruindo as ligações entre os carbonos, destruindo essa cadeia, né? Acaba entrando em combustão e gerando, formando, né, produto final, gás carbônico e água. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Podemos voltar aqui? A apostilinha? Sim. Então vamos voltar lá na nossa apostilinha. Deixa eu ver aqui quem que entrou. Caroline Lima e Gustavo Souza. Deixa eu só marcá-los aqui. Só um instantinho. Caroline e Gustavo Souza. Muito bem. Voltando lá, deixa eu compartilhar aqui. Só um instante. Dá para ver aí, galera? É assim. Vamos lá para o exercício 31. Um minutinho aí para vocês responderem. Um texto gigante. Ah, meu Deus do céu. Aí que ele vai falar das substâncias detergentes, né? Um minutinho aí. Essa questão.
E aí, temos uma alternativa? Calma aí. Tranquilo. Professor, você pode abaixar para ver as outras alternativas? Posso? Você vê que as alternativas, elas são as próprias questões, né? Não precisava colocar aquele texto enorme para você aprender sobre os patos aqui, as aves aquáticas. Precisava ficar vendo tudo isso? Não, né? Só nas alternativas você já sabe aí o que pode ser correto ou não. São questões como essas que são mal elaboradas, né? Ele coloca um texto do qual você não precisa, não há informações para você extrair, né, desse texto para que você escolha a alternativa. C. A C? Alguém discorda, pessoal? Ele diz aqui, então, os patos e outras aves aquáticas possuem um material oleoso em suas penas que as protege do contato direto com a água. Isso provoca a formação de uma grande quantidade de pequenas bolhas de ar, fazendo com que os patos flutuem. Porém, quando a água está poluída com detergente não biodegradável, esse material oleoso é dissolvido, desaparecem as bolhas de ar e as penas ficam encharcadas, fazendo com que o pato afunde e morra afogado. Pobre pato. Substâncias com propriedades detergentes, sabões e detergentes, né, caracterizam-se por terem em suas moléculas um grupo hidrofílico, capaz de formar fortes ligações com a água, e um grupo hidrofóbico, geralmente uma cadeia carbônica longa. Com base nessas informações, é incorreto afirmar que... Então, ele mostra aí no item A, né, alternativa A, ele diz, né, a parte da molécula do sabão, né, ou detergente que se liga à gordura é de natureza apolar. E a parte que se liga à molécula de água tem caráter polar. É verdadeiro isso, né, pessoal? Sabemos que esse é o mecanismo de funcionamento de qualquer sabão ou detergente, que nós também chamamos de tensoativos, porque modificam a tensão superficial da água, e também chamamos de surfactantes, porque é esse efeito que propicia a lavagem, a limpeza, né? A formação das micelas através dessa ponte que é a nossa molécula anfifílica, uma parte polar, outra parte apolar, tem em estabelecer a ligação com a água, com a parte polar, e com a parte apolar, com as gorduras que compõem a sujeira. Item B. Essa substância que ele apresentou aqui apresenta propriedades detergentes? Verdade, apresenta propriedades detergentes. Por quê? Veja que ela tem um grupo polar numa extremidade, é o lado hidrofílico, que tem afinidade com a água. Então, eu tenho aqui, ó, cargas, né, de cátion e ânion que podem interagir com a molécula de água através de forças de atração do tipo íon dipolo. E do outro lado, eu tenho aqui uma grande cadeia carbônica que tem caráter apolar. Vai ter afinidade de fazer interações com moléculas também apolares. No caso, aqueles triacilgliceróis que vocês viram, que tem cadeias carbônicas, né, longas de ácidos graxos. Então, você tem o efeito aí surfactante. Item C. A substância que ele apresenta aqui apresenta propriedades detergentes? Não, porque não tem nenhuma extremidade polar. Eu precisaria ter um grupo na extremidade de caráter polar e a cadeia carbônica longa de caráter apolar. Então, isso aqui não vai ter propriedade detergente. Então, aqui é falso. Ele queria a alternativa falsa, está aqui, alternativa C. Os sabões são obtidos a partir da reação de saponificação, usando como matéria-prima óleos e gorduras? Verdade. Então, podemos fazer essa reação de hidrólise alcalina de
acilglicérides, utilizando óleos ou gorduras, né? E uma base forte, e claro, em meio aquoso, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem. Questão 32. Dá uma olhadinha na 32 e vejam se vocês conseguem respondê-la aí. Um minutinho a respeito de aminoácidos. Qual seria a alternativa correta? Quer que suba um pouco aqui para ver as alternativas, pessoal? Sim, por favor. Tá lá no topo. Deixa eu ver se tem alguma. O que ele pergunta aqui? O Prêmio Nobel de Química de 2004 foi dado a pesquisadores americanos e israelenses que estudaram como o sistema imunológico do corpo humano isola proteínas indesejadas. As proteínas são macromoléculas presentes em todas as células, formadas a partir de aminoácidos, representados pela fórmula geral. Aí o que ele pergunta aqui? Deixa eu ver. Agora vem as alternativas aí para vocês verem qual que está correta. Dá para ver na tela, pessoal? Sim. E aí, qual que é a alternativa correta? Ô, professor, mas não era 32 que era pra fazer? Eu pulei? Ah, desculpa, é verdade. Deixa eu ver aqui, 32, tem razão. Eu estou com a apostila aqui, eu estava procurando o que ele estava perguntando. Deixa eu ver aqui, então. Então vamos lá, 32. Considerando-se a molécula representada, né, na fórmula química abaixo, é correto afirmar que esse tipo de estrutura é precursor do quê, pessoal? Isso aí é um aminoácido, não é? Se é um aminoácido, nós temos aqui, nessa extremidade, o grupo amina, e na outra nós temos o grupo carboxila, que é o grupo funcional de ácido carboxílico. Então, esse grupo R aqui é um substituinte, né? Pode ser cadeia carbônica, pode ser um outro elemento. Isso é precursor do quê, pessoal? Tá na cara que é proteína, né? Então tá lá, ele coloca as opções, né? Carboidratos, ácidos graxos, vitaminas, glicídios, coisa nenhuma. Aminoácidos vão se combinar para formar as proteínas. Questão 33, pessoal. Qual que é a alternativa correta aí? Está falando da ligação peptídica. E aí, qual que é a correta? Acho que é... Mas tá falando... Ah, tá. Calma, professor, eu li a errada. Calma aí. Olha só, quando você tem a formação, né, das proteínas, os aminoácidos vão se ligar entre si através das ligações peptídicas, que são ligações que ocorrem através da eliminação de uma molécula de água. Então, você vai ter a combinação do grupo amina com o grupo ácido carboxílico.
Nesse grupo ácido carboxílico, você então terá, né, a hidroxila do ácido carboxílico vai se combinar, né, com um hidrogênio que está no grupo amina, presente lá no nitrogênio. E você vai formar, então, uma estrutura que vai ser a estrutura de uma amida. E vai haver a liberação de uma molécula de água. A ligação química que acontece aí, pessoal, é a ligação covalente. É a ligação covalente comum, né, que nós conhecemos aí. Não é a ligação disulfídrica, nada a ver. Não é ligação iônica, porque não vai ter a presença de cátions e ânions interagindo. Muito menos ligação metálica, porque não tem metal presente lá na nossa proteína, na ligação peptídica, né, na sua estrutura. E não é ligação de hidrogênio, porque a ligação de hidrogênio é uma força de atração intermolecular entre moléculas que possuem, né, o nitrogênio, o oxigênio ou o flúor ligados diretamente ao hidrogênio. Tranquilo até aqui? Ok. 34, pessoal, qual que é a alternativa correta aí, ó? Tá mostrando uma molécula aí abaixo. Como que nós poderíamos classificá-la? Letra A. Dipeptídeo? Alguém acha que é alguma outra alternativa aí, turma? Também acho que é a A. Dá para ver, então, que nós temos aí 2 aminoácidos combinados, né? Temos aí 2 aminoácidos com a ocorrência de uma ligação peptídica. Então, nós estamos lidando com um dipeptídeo. Aqui o nosso dipeptídeo. Podemos ir adiante, turma? Sim. Então, vamos lá. 35. Acerca de 20 unidades constituintes fundamentais da estrutura das proteínas apresentam em comum as funções orgânicas. Aí, pessoal, qual que é a alternativa aí? Está falando aí dos aminoácidos, né? Que compõem as proteínas. Então, as funções orgânicas aí dos aminoácidos quais são? Amina e ácido, né? Isso. Alternativa D, amina e ácido. Na 36, era aquela que eu estava lendo para vocês, a respeito lá das proteínas. Ele dá aqui a estrutura geral de uma proteína, de um aminoácido, né? E aí ele pergunta: os aminoácidos se polimerizam, originando proteínas por meio de formação do quê? Quando acontece a ligação peptídica, pessoal? É uma reação é uma reação de eliminação, vai liberar uma molécula de água, e eu vou ter a formação de um grupo funcional ali, né? Que grupo funcional é esse? É a ligação de hidrogênio que acontece? Não. Alternativa D e E está fora, né? Ligação de hidrogênio aconteceria entre as interações entre moléculas, né? Entre duas moléculas. Ou entre grupos funcionais de uma mesma molécula. Então, cai fora a ligação de hidrogênio, fica só o item A e B, né? Item A e B tem liberação de amônia, cara. A amônia que é liberada no processo? Não, é liberado a água. E eu tenho a formação dos grupos amida. Portanto, alternativa A. Podemos ir adiante, turma?
Sim. Aqui o cara me dá um texto enorme, essa Unicisal de Alagoas, falando lá do analgésico natural. E aí você fica lendo esse texto todo, aprende lá sobre a dose que é utilizada lá, da morfina, da opiomorfina, muito bem, tá? Que legal. E fala que tem a formação de um peptídeo através de uma ligação peptídica, representada na equação aí abaixo. Então tem aí o composto 1, o composto 2, a interação entre a hidroxila do composto 1 com o grupo amina do composto 2, é eliminada uma molécula de água, e eu tenho aqui a formação dessa estrutura 3, né? Aqui eu tenho na estrutura o carbono com uma carbonila, né? E aqui ele está ligado ao nitrogênio diretamente. É o grupo amida. E aí ele pergunta, né, quais os grupos funcionais dos compostos 1, 2, envolvidos na formação da ligação peptídica, e o grupo funcional formado no peptídeo 3 são, respectivamente. Então, aqui nós temos, né, o grupo funcional de ácido carboxílico, no composto 1, o grupo funcional amina, no composto 2, e temos aí o grupo funcional amida, no composto 3. O que, então, sugere aqui a alternativa D. Tranquilo, turma? Tranquilo. Vamos aqui no exercício 38. Deixa eu ver como é que é esse 38, se é alternativa ou não é. Ele vai pedir para escrever, né? Então ele mostra aí no 38. Aminoácidos são blocos construtivos das proteínas que são agentes indispensáveis para as funções biológicas. Os aminoácidos têm como fórmula geral, ele mostra aí a fórmula geral, e no item A, as cadeias laterais R dos aminoácidos podem ser classificadas como apolares ou polares. Muito bem, então tem ali as estruturas que têm ácidos carboxílicos, ele tracejou aqui, indicando que são grupos, né, que você vai classificar como polares ou apolares. Então, esta região aqui, ó, é uma região polar. Ele já mostra aqui essa outra estrutura, que só tem cadeias carbônicas, é apolar. Ele mostra aqui, ó, o grupo que tem hidroxila, que você pode caracterizar como polar. E aqui também, ó, toda essa cadeia carbônica acaba, então, tendo uma predominância, devido à cadeia carbônica mais elevada, a maior, né? E você ter aqui, apesar de ter um nitrogênio aqui na ponta, ela tem uma região que possui caráter apolar e outra que possui caráter polar. E aí o que é que ele pergunta aqui? Vamos ver. Considerando as estruturas laterais R dos aminoácidos 1, 2, 3 e 4, indique qual deles apresenta a cadeia lateral apolar. Então deu para perceber, né, pessoal, que a cadeia lateral apolar exclusivamente é essa aqui, ó, na estrutura 2, que só tem aqui cadeias carbônicas, né? Então aqui, ó, o caráter disso aqui, quando eu tenho cadeias carbônicas, é o caráter apolar. As outras têm extremidades com polaridade. E depois, ele fala da formação das proteínas, né? Então ele quer que você escreva a estrutura de um peptídeo formado pelos aminoácidos 2 e 4, em qualquer ordem. Então nós vamos pegar aqui o 2 e 4, então seria este aminoácido 2 e este aminoácido 4. E vamos escrever lá então um dipeptídeo formado por esses dois. Tem que escrever aqui na lousa, não vai ter jeito. Tirar aqui do compartilhamento. Apagar aqui rapidinho.
Então vamos lá. Vamos colocar aqui o aminoácido 2. Então, CH3, CH, CH3, CH2. Ele tinha que escolher o mais chatinho de desenhar aqui. Não é chatinho, mas é CH. Vamos colocar o grupo NH2 aqui. E aqui vamos fazer dessa maneira. Vou colocar esse carbono com dupla OH. E vai se combinar com o 4. Então, a reação aqui com o 4 vai ficar bem apertado para escrever aqui. Mas tudo bem, vamos fazer assim. Então, vamos escrever dessa forma. CH. Vou colocar aqui o grupo amina dele. H2N. E aí eu vou escrever aqui. COOH. E aí ele vai ter aqui o grupo CH2 OH. Só dei uma modificada aqui a estrutura, né? Só na configuração dela. Então o que vai acontecer aqui? Vai ter a interação entre um hidrogênio, eu vou colocar assim, H. O hidrogênio do grupo amina vai então interagir com a hidroxila do nosso ácido carboxílico. Aqui vai sair uma molécula de água e o meu aminoácido então formado, vou escrever aqui embaixo, CH3, CH, CH3, CH2, CH, NH2, C, dupla O, N, um Hzinho aqui embaixo, CH, CH2, OH e finalmente COOH. A nossa carboxila, né? Aí o nosso dipeptídeo, pessoal. Grupo funcional, a ligação peptídica, grupo amida. E aqui eu tive a eliminação de uma molécula de água. Beleza, turma? Sim. Dúvida aí? Não. Posso voltar aqui ou tem alguém copiando? Eu tô copiando pra ver se eu quero um pouco. Ok. Reparem que eu tenho aqui, pessoal, nas extremidades, né, para que se forme a proteína depois, esse grupo amina pode fazer uma ligação peptídica com outro aminoácido, e aqui eu tenho, né, ele aparece aqui, ó, o grupo amina, e aqui nessa outra extremidade, o grupo ácido carboxílico. Essas duas extremidades desse dipeptídeo podem fazer ligação peptídica com outro aminoácido, que vai entrar nessa posição, e outro aminoácido que pode entrar aqui nessa posição. O grupo ácido carboxílico de um terceiro aminoácido entra aqui, e o grupo amina de um quarto ácido
um quarto aminoácido, né? Grupamina vai entrar aqui na carboxila. E conforme vão se realizando essas ligações peptídicas sequenciais, você vai formar uma proteína. Beleza, galera? Beleza. Moçada, vou dar um tempinho para vocês, daqui a pouquinho a gente volta. Ok? Ok. Ok. Beleza, moçada. Até mais então, um abração, daqui a pouco a gente se vê.